Quer saber tudo sobre o adversário de João Fonseca na segunda rodada de Roland Garros? Então fique nesse vídeo que nós faremos o pré-jogo mais completo do YouTube com todos os detalhes sobre o adversário do João, o croata Dino Prismic, de 20 anos. A gente vai destrinchar tudo sobre a carreira dele, características de jogo, títulos que ele conquistou, qual que é o caminho para a vitória do João Fonseca, é aquele pré-jogo que se você já é inscrito no canal conhece, mas se você não é inscrito eu tenho que pedir muito a sua inscrição e a sua notificação sempre ativada, porque a gente faz pré-jogo e pós-jogo de todos os jogos do João Fonseca com análises super completas aqui no canal. Então vamos lá, sem perder muito tempo, direto para a tela do meu computador para a gente analisar a segunda rodada de Roland Garros, confronto entre João Fonseca, atual 30 do mundo, contra o Dino Prismic, 71, acho que é até 72, melhor ranking da carreira, dois jovens jogadores da nova geração. O Prismic inclusive jogou o último Next Gen, e eu coloquei um favoritismo, um leve favoritismo para o João de 55%. Se o João tivesse num melhor momento técnico na sua carreira, para mim ele seria mais favorito do que isso, mas 55% está de bom tamanho. Jogo que acontece nesta terça-feira, ainda sem horário definido enquanto eu gravo esse vídeo, mas provavelmente já deve ter até horário aí, então fique esperto nas nossas redes sociais, fique esperto aí no YouTube. Inclusive, se você quiser virar membro do canal, no nosso grupo atualização é em tempo real, vire membro do canal por um valor irrisório e tem acesso ao grupo do WhatsApp, com todas as notícias, não só do João, mas de todos os tenistas brasileiros. Então vamos falar um pouquinho sobre esse croata, Dino Prismic, 20 anos de idade, tem a mesma altura do João, número 71 do ranking, como eu falei, ainda não tem títulos ATP, ele tem alguns títulos Challenger que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, e tem um estilo de jogo bem peculiar. O Prismic é um cara com uma movimentação fantástica, inclusive ele diz, né, que começou a jogar tênis por causa do Djokovic. O Djokovic é o seu maior ídolo e o jogo dele é um jogo que se parece muito com o jogo do Djokovic no início da carreira. É um jogador de muita movimentação, muita defesa, um jogador que sabe trabalhar muito o contra-ataque, extremamente consistente, com bons golpes, forehand, backhand. Ele não é aquele tenista ultra agressivo como a maioria dos tenistas da nova geração, mas ele é um tenista já mentalmente muito forte, com uma ótima movimentação, um ótimo jogo de defesa e um jogo muito bom também de contra-ataque, né? É um cara ali que se destaca por isso. Inclusive ele ganhou recentemente do Djokovic, a gente vai falar um pouquinho sobre as vitórias dele, mas em Roma ele ganha do Djokovic ali de 2-1, levando muito para o jogo físico, e esse já é o primeiro detalhe que a gente tem que levar em conta. Ele é um cara que vai levar o João para o aspecto físico aí, é um jogo de 5 sets, então o João tem que estar muito atento e tem que estar com uma agressividade em dia. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente também. Vamos falar um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos do croata. Primeiro ponto positivo, movimentação e intensidade. É um cara que chega em todas as bolas, que vai estar correndo, que vai estar muito intenso, vai fazer o jogo se tornar físico sim. Inclusive acredito que essa vai ser a estratégia dele contra o João, já que o João vem sofrendo fisicamente em alguns dos seus jogos, então eu acho que ele vai levar para esse lado. É um cara com uma consistência muito grande, erra pouco, uma mentalidade muito forte, apesar de ter somente 20 anos, é um cara muito forte mentalmente, essa é uma das qualidades do seu jogo, e é sólido na troca de bola. Tenista lá de fundo de quadra, sua melhor superfície é o saibro, é onde ele joga melhor, e vai ficar trocando bola ali, vai tentar alongar os pontos, e é esse, para mim, o caminho da vitória pro Prismic, né, alongar os pontos ao máximo para o João. Então para o João, no caminho inverso, acredito eu que ele tenha que ter muita agressividade, então ele não pode ser esse João pouco agressivo. Acho que ele tem que ir para as bolas, tem que ir para as linhas, ele tem que ter agressividade e tem que tentar encurtar os pontos ao máximo, porque o croata vai tentar judiar ali do João no aspecto físico. Como pontos negativos, ele não é aquele tenista ultra agressivo, então ele não tem tanta potência nos seus golpes, não tem um saque também muito potente, o saque dele não é um saque ruim, mas é pouco dominante, e por muitas vezes ele é um tenista que peca pela falta de agressividade. Então o fato dele ter muita consistência, trocar bem as bolas, ele vai ficar ali sendo um tenista passivo. É mais ou menos o que aconteceu com o João nos últimos jogos, que a gente ficou um pouco irritado. É o estilo de jogo do Prismic, mas às vezes ele peca pelo excesso de passividade ali nas trocas de bola. No caso do João, é um jogo que eu tô bem curioso para ver, porque
É um matchup que é ruim pro João, é um matchup bom pro Prismith, mas eu quero ver como que ele vai se portar, se ele vai ficar só no aspecto defensivo ou se ele também vai tentar agredir um pouco o João. Se a gente analisar aí as últimas partidas do Prismith, a gente vê que ele tem um ótimo retrospecto de 50 vitórias e 19 derrotas, mas ele não tem jogado muito contra tenistas do top 100. Veja só, ele tem um bom retrospecto no piso duro, 16 vitórias e 9 derrotas, mas é no saibro, né, onde ele vai melhor, 34 vitórias e 10 derrotas, e um grande vantagem dele aí é que ele é um cara que normalmente cresce nesses jogos grandes, tem 2 vitórias e 1 derrota contra top 10, que foi exatamente aí no último torneio dele, né, ele, na verdade, em Madrid ele ganha do Shelton, que era o atual 6 do mundo, ganha ali do Shelton por 2-1, inclusive com 2 tiebreaks no set decisivo, e em Roma ele ganha do Djokovic também por 2-1, são as 2 vitórias dele contra top 10. Se a gente analisar aqui os resultados dele em 2026, a gente tá vendo aí, óbvio, né, uma ótima temporada do Prismith. Ele começa no Australian Open, perdendo na terceira rodada do quali, mas entrando como lucky loser, e aí ele perde na primeira rodada pro Duckworth. Ele é um tenista mais de saibro, vocês vão ver até pelos resultados. Depois, no Rio de Janeiro, ele passa pelo quali, passa pelo Galan e pro Barrios Vera, e perde na primeira rodada pro Passaro, o italiano. Em Santiago, no Chile, ele vai pro quali de novo. Você vê que na época ele era acima de 100 do mundo, 120 do mundo. Ele passa de novo pelo quali, inclusive batendo o Wade na primeira rodada, Delian na segunda rodada. E aí ele ganha a sua primeira rodada aí no ano em nível ATP contra o Yarri, o chileno, 2-1, e perde nas oitavas de final pro Galbas. Em Indian Wells, piso duro, ele passa pelo quali mais uma vez, ganha a primeira rodada contra o Skulkey, perde pro Fields. Bucareste no Cyber, ele ganha a primeira rodada contra o Basilashvili e perde para o Altmaier. Aí ele vai jogar um Challenger em Monza e perde só na final para o Collignon. Chega até a final nesse Challenger de Monza no Cyber. E aí sim vem as grandes campanhas recentes dele. Em Madrid, passa pelo quali, ganhando do O'Connell e do Pyrrhus. Aí ele ganha do Berrettini na primeira rodada, ganha do Ben Shelton na segunda rodada e perde para o Echeverry na terceira rodada em Madrid. E em Roma, a melhor campanha dele na carreira, nesse último torneio de Roma, onde ele passa pelo quali mais uma vez e ganha do Fucsovic, Djokovic, Humbert e perde nas oitavas para o Khachanov. Então, realmente uma temporada fantástica aí, 2026, para o Prismith, que tem 3 títulos Challenger, né? Não tem títulos ATP, mas tem 3 títulos Challenger, 2 ganhos no ano passado, em Zagreb e Bratislava, e em 2023 ele ganha o Challenger de Banja Luka, na Bósnia e Herzegovina. Todos esses Challenger em saibro, todos eles em saibro, os 3 em saibro. Você vê que ele faz ali, ele ganha essas 3 finais aí, depois ele perde 4 finais consecutivas em Challenger, né? Somente uma delas em piso duro, então você vê que é a especialidade dele, o saibro. E a gente chegou na nota final de 77, técnica 8, matchup 8, momento 8, experiência 5. O que a gente tem que avaliar desse jogo? Qual que é o caminho da vitória para o João? Eu já falei bastante sobre o que eu acho que tem que ser. Eu acho que tem que ser um João agressivo, um João que vai para frente. Se for aquele João de ficar trocando bola, é bom pro Prismith. O João tem mais saque que o Prismith, o João tem mais agressividade, né? Tem mais qualidade para buscar o winner do que o croata, e o croata vai jogar na defensiva, vai jogar aquele jogo que é ruim pro João, que a gente sabe que o João às vezes tem dificuldade. Mas se você pegar, por exemplo, Buenos Aires, o João pegou ali os hermanos, né? Navone, Coria, todos esses caras que têm esse estilo de jogo parecido com o do croata e venceu. Então acredito que o matchup é complicado, mas também não é o fim do mundo. O João tem condição sim de sair com a vitória, e por isso que eu coloquei esse 55% aí de chance pro João. Eu quero que você coloque aí nos comentários a sua opinião, se você concorda comigo, ou se você acha que não, que o Prismith é o favorito. Deixa aí nos comentários. Boa sorte pro João. Assim que acabar o jogo amanhã, teremos pós-jogo aqui no canal, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.